Bom, então a gente vai abrir com a Gisele, que tem algumas fotos, algumas imagens para mostrar para a gente, né, Gisele? Gisele, você podia se apresentar um pouquinho? Então, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui para falar desse tema ao lado dessa amiga querida, Denise, e de outros companheiros aqui também. Eu sou pesquisadora, né, do Ceresan, Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar da Rural. Sou jornalista, sou também viajante. Então, para falar desse tema, né, eu vou trazer aqui algumas experiências que eu trouxe com as minhas pesquisas, né, pela África e na Índia. E eu vou começar essa mesa falando, na verdade, dos riscos desse discurso de alimentar 8 bilhões de pessoas, né? Ainda que isso seja uma verdade, é uma realidade que está aí, né? Esse discurso de alimentar 8 bilhões de pessoas, ele abre espaço também para essa conversa de que é preciso usar mais agrotóxicos, fertilizantes, sementes modificadas, editadas, né, como tem se falado agora, né, e como as empresas, né, o setor corporativo se apropria desse discurso para impor o negócio delas, né. E isso acontece porque o capitalismo que monetiza tudo, acaba dando também um sentido mercantil para o próprio alimento, né? E isso cria uma tensão entre a história do alimento ser uma coisa vital, né? Ele é necessário para a vida do ser humano, e, por outro lado, ele é um commodity, né? Então, e como que isso vem se expressando internacionalmente, né? O que acontece? Como é que eu vou mudar as fotos? Bom, mas continuando. Hoje em dia, a questão de terras virou um grande... obrigada. Tá. Esse é para frente. Tá. Né? A questão de terras hoje, ela é um grande dilema, porque Estados Unidos, Europa, não tem mais terras. Né? O que acontece? Empresas americanas, de países europeus, da China, da Índia também, começaram uma corrida por encontrar terras. E onde é que tem terras ainda acessíveis e baratas? Na África. Então, é ali que acontece a maior expressão desse dilema, né, entre os commodities e os alimentos, né? É na África. Essa tensão, ela chega de várias formas. Uma delas é o land grabbing, é uma coisa que tem acontecido na África, até no Brasil, né? Que as empresas chegam, compram a terra, tiram a população lá do local, né? Então, isso é muito, muito conhecido. Mas ela chega também, acho que é de uma forma ainda mais cruel, porque ela é escondida, pela forma de projetos de combate à fome e da pobreza, por projetos de resiliência de mudanças climáticas e como forma de alimentar o mundo. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma primeira experiência, que foi uma pesquisa que eu fiz. Na verdade, eu me apaixonei pelas políticas do Brasil de combate à fome, principalmente pelo programa de aquisição de alimentos, a época que eu ainda trabalhava como jornalista, né? Para mim, a ideia de comprar do agricultor rural para utilizar nas escolas é a ideia mais que se aproxima do small is beautiful, né, do economista Schumacher, aquilo de produzir para a massa e para quem precisa, né? E quando eu soube que essas políticas estavam indo para a África, assim, meu coração pulou para fora. Eu falei, eu quero investigar, e para investigar esse tema eu fui fazer um mestrado. E quando eu cheguei para ver isso que estava acontecendo, né, na Etiópia, o que eu fui ver, na verdade, quando você chega lá, o projeto não tem nada a ver com o que ele acontecia aqui no Brasil. Ele é um projeto de introdução de fertilizantes químicos, de sementes híbridas, que cria um circuito local de compra de alimentos, né, dos pequenos, e faz um circuito, e nesse circuito ele também é usado para a introdução dos agrotóxicos, né? Esse sistema
ajuda a coletar as sementes dos agricultores, leva essas sementes para empresas e vende novamente para os agricultores, né, de lá. Então, para mim foi uma quebra de um sonho que eu achava que o Brasil estava fazendo, né? O projeto, o que ele quer? Ele se foca em comprar, por exemplo, milho, né, que isso aqui é uma plantação de milho de uma das agricultoras que faziam parte do projeto, ou aqui do feijão. Epa, estou brigando aqui com o negócio. E do feijão, né? Então, eles são agricultores de subsistência que vivem com menos de $1 por dia, né? E que começam a produzir tanto feijão quanto milho e deixam de produzir outras coisas que faziam parte, né, da sua dieta básica, né? Então, eles têm uma agricultura que depende totalmente da água da chuva. Quando a água não vem, eles não têm a colheita. Então, tem um agravamento aí, né, da introdução de fertilizantes para eles, né? E aqui a Etiópia é, na verdade, assim, um país riquíssimo, né, em termos de biodiversidade, né? Isso daqui é a indira, né, uma mulher preparando essa indira, que é feita com cereal que é endêmico da Etiópia, chamado teff, né? Eles deixam esse teff fermentando e fazem essa panqueca, né? Essa panqueca é a comida básica deles, né? A gente fala que Etiópia é só fome, não é não. A Etiópia é muito rica, né, em biodiversidade, né? Então, aqui também é um sorgo, eles têm diversas variedades, né, de cereais, né, como sorgo, só que o que tem muitas etnias, né, diferentes, então trouxe algumas aqui, né, para você ver. Plantação, essa planta que está na mão dela, alguém sabe dizer o que é? Alguém reconhece? É a moringa, é uma planta que a gente também tem, né, no Brasil, e que na Etiópia também ela é extremamente usada, né, é um superalimento, né, que tem muita vitamina, né? Mas o que acontece com a Etiópia, né? Virou esse país que tem apenas 4% da vegetação nativa, né? E isso foi acontecendo devido aos governos autoritários que cobravam taxas dos agricultores altíssimas e que foi empurrando a agricultura para áreas de floresta cada vez mais, né? E eles acabam tendo que tirar a própria floresta para vender como carvão e também para cozinhar, né? Então, isso daqui só para mostrar um pouco, né, da devastação do país hoje. Isso daqui é um exemplo de como que o discurso, né, do agrotóxico, da necessidade de fertilizantes químicos, acontece. Isso daqui, por exemplo, é uma família a Etiópia tem famílias de 8 a 20 pessoas em terras de, por exemplo, né, que chega a 1 hectare. Então, como é que vai produzir tanto alimento para uma família dessa, né? Então, mas esse é um discurso, mas ele é verdade, mas ele não é totalmente verdade. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Essa foto foi tirada no sul da Etiópia, né? É uma menina da etnia Kara, é uma foto do meu marido Haroldo, que está aqui, que é fotógrafo também. E você vê atrás dela essa floresta, né? Toda linda e exuberante ali. 4 anos depois, não tinha mais floresta, a mesma foto no mesmo lugar. Isso daqui é o agronegócio entrando na Etiópia. Tá? Aqui no lugar é uma fazenda de agricultura de algodão transgênico turca. Então, só para mostrar que o agronegócio na verdade, o maior competidor de terras, né? E não a própria agricultura familiar. Então, quando entra um projeto desse tipo, né, que incentiva o plantio de apenas feijão e milho, destrói, por exemplo, a produção, né, aqui deles, familiar, que é a Inset. Não sei se alguém aqui também já escutou falar da Inset. Ela é uma musácea, prima da banana, que é conhecida também como banana da Etiópia ou falsa banana. Eles comem o caule. Essa daqui sendo vendida na feira, né? E quando teve a grande fome na Etiópia, as comunidades que tinham essa plantação de inset, elas não sofreram tanto com a fome, elas sobreviveram, porque é uma planta extremamente resistente à seca, resistente à chuva, né, que eles comem demais.
Então, um programa, né, de segurança alimentar que olha só para o feijão e o milho, que são 2 commodities, e que não está olhando, né, verdadeiramente para o alimento, né, dessa população, eu acho que a gente está falando de commodity e não do alimento vital para o ser humano. Eu vou dar um salto aqui agora para Moçambique, num outro projeto que eu também tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, e que é um projeto que entra pelo FIDA, né, o Fundo de Desenvolvimento Agrário, né, são projetos financiados pela própria ONU. Aqui é um projeto de promoção de mercados rurais, como combate à pobreza também, né, tem sempre a bandeira do combate à pobreza, e que visa levar para essas populações, como essa senhora que está aqui, né, para eles aprenderem a produzir commodities mesmo, né? O milho, o feijão, o gergelim, que é comprado por empresas indianas, empresas chinesas, né? E o que acontece? A variedade de alimentos que eles começam a plantar fica determinado apenas novamente pelo aquilo que o programa pede, né? Então, aqui você vê 1, 2, 3, 4 variedades, toda a terra deles sendo utilizada para exportação, né, essas culturas de exportação. Eles faziam apenas uma pequena horta para poder se alimentar, né, com questões bem complicadas aqui, por exemplo, como é a questão do trabalho da mulher na África, né? Essa foto aqui é só para ilustrar, né? A mulher ainda né, tem esse papel até como se fosse uma ferramenta da agricultura, né? Complicado. E também a introdução da soja, né? Esse programa também, né, fala do plantio da soja. Então, eu vi muito a soja... Hã? 10? Mais 10. Tá. Estou aqui na prorrogação. A soja chegando ali, né, nesse lugar, né, ainda com arranjos tão delicados, né? E a produção da soja, os agricultores percebendo que essa soja dá dinheiro e outros querendo também plantar, né? E aqui, né, eu mostro para vocês a mapira, que é, né, o milhete, né? E que são alimentos locais que acabam desaparecendo, né? E aqui a machoeira também, né? Que é uma espécie de sorgo local. Enfim, essa população, que acontece quando ela ganha dinheiro, com a venda dos produtos dela, ela acaba indo para a feira, para os mercados, e deixa de se alimentar e começa a comprar macarrão, massa de tomate, né? Isso que ela faz com o dinheiro que ela recebe. E aqui, especificamente, eu percebi uma desconexão muito grande com os alimentos, né? Teve um caso assim, que é muito interessante de contar, dessa população, né, que eu perguntei para eles, tá bom, quanto que vocês venderam o milho no ano passado, né? Isso aqui é uma região de fome, né? E para isso esse programa foi introduzido, né? 3 meses do ano essa população passa fome, não tem alimento. E aí, na hora da pesquisa, eu perguntei, falei, o que vocês fizeram, né? Por quanto que foi vendido o milho ano passado? Ah, não, o milho estava com preço tão baixo que a gente preferiu não vender. Falei, cadê o milho? Ah, tá aqui. E o que vocês estão fazendo com o milho? Ah, estamos comendo. Falei, mas então não teve a fome esse ano? Não, esse ano não teve a fome. Assim, eles produzem para comer, vendem tudo e ficam sem nada. Produzem para exportar, vendem tudo e ficam sem ter o que comer. E para eles isso é uma coisa que está se tornando normal. Às vezes eles têm dinheiro e não têm a comida. Então, agora, só para finalizar, se o aparelho deixar... eu queria só fazer esse contraponto, que foi uma última comunidade que a gente visitou, já estou fechando, e, né, que é uma comunidade que trabalha com a segurança alimentar a partir da conservação da biodiversidade, que é na Índia, que é esse movimento, né, da Vandana Shiva, que eu acho que todos aqui, né, conhecem, e que não tem que olha para o alimento verdadeiramente como vital para o ser humano, né? E que fala da variedade, da importância da diversidade como segurança alimentar. Então, aqui você vê, quando você olha, né, comparando as variedades que eu via nos outros países e aqui na Índia, aqui é uma variedade gigante, por exemplo, quase 70 variedades de milhetes, né, onde essa mulher,
né, tá no campo, né, fazendo esse mix, né, de diversas culturas juntas, né, colocando isso como importância. A gente foi tentando aqui, né, trabalhar a questão da mulher no campo, né, e a gente visitou aqui uma comunidade nos altos dos Himalaias, né, e a quantidade de variedade que eles tinham de lentilha, de tipo de feijão, de tipo de millets, era assim verdadeiramente absurda. E essa imagem assim, é uma das que me encantou muito, né, de ver esse amaranto roxo, né, são os alimentos que estão se perdendo, né, e ali eles conseguiram recuperar. Aqui também só para mostrar um pouco da variedade, né, e de ver uma cultura, né, uma comunidade que eu não vi ali em nenhum momento a possibilidade deles estarem deixando de comer aquilo que eles produzem para sair nos mercados e comprar o macarrão, né, igual estava acontecendo ali. Então, só para terminar, eu deixo aqui, né, a história de como alimentar 8 bilhões de pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida que é pela agroecologia e pela diversidade dos alimentos, de pensamentos, de sentimentos, né, e de tudo isso. Eu coloquei essa foto aqui, esse boneco eu ganhei de uma pesquisadora também, muito bacana, né, Resist, eu acho que fala muito com o nosso tempo de agora. Eu queria ter colocado meu contato aqui, mas esqueci. Se alguém quiser, eu estou aqui depois para falar sobre isso. Obrigada. Obrigada, Gisele. Obrigada, antes de mais nada, por mostrar para a gente, com esses 2 exemplos, que a gente tem um desafio que não é só nosso, né? Que é mundial. Vou passar agora para a Denise Amador, que é do Mutirão Agroflorestal. Boa tarde a todos e todas. Foi bom que a Gi terminou com a Índia. Então, em primeiro lugar, namastê, a agroecologia que habita em mim, saúde a agroecologia que habita em vocês. Bom, antes de me apresentar um pouquinho, também queria falar do imenso prazer assim, desse evento, né? Eu estou na concepção desse evento já o 3º ano, e a gente ficou numa dúvida por causa dessa data, no meio de um feriado, né? Finados, né? Não é qualquer feriado. Mas assim, caiu num momento, pelo menos para mim, eu estava precisando desse abraço. Então eu queria aqui, já que a gente não vai fazer um abraço assim, mas vamos fazer um abraço virtual assim de resistência, de estamos juntos, de, né, assim, sonhamos juntos e a gente é mais forte junto. Então, para mim, está sendo alentador demais estarmos aqui nesse momento histórico brasileiro, dando esses abraços, né, e trocando esses sonhos, né, e essas experiências, esses sonhos reais e tudo mais. Bom, eu sou Denise, eu sou aqui do Rio, né, então eu tenho um pé urbano aqui e estou junto com essa turma aqui da Fundição nesse evento aqui do Plant Rio. Mas fui morar no interior de São Paulo e moro no meio do agronegócio. Bom, já eu vou falar mais sobre isso. Eu sou bióloga, fiz mestrado em floresta, com agrofloresta. Eu acompanho o Ernest Goethe há 22 anos, quando então um grupo de pessoas que queria aprender mais sobre essa técnica, não só a técnica, a filosofia e tudo que envolve da agrofloresta, e hoje chamado de agricultura sintrópica, a gente queria aprender mais, e aí fizemos um processo de aprendizagem coletiva através dos mutirões agroflorestais. E aí a gente, depois de um tempo se encontrando, fazendo essa jornada de aprendizagem pela troca, pela ação, pela prática, a gente criou uma ONG com esse nome. Então, a gente atua em vários lugares do Brasil com agricultores, crianças, jovens, muito na pegada da educação agroflorestal. E eu moro na Fazenda São Luís, é uma fazenda que fica no coração do agronegócio, em Ribeirão Preto, perto de Ribeirão Preto. Vocês não podem imaginar o que é morar e acordar com um avião de veneno na cabeça. O meu rio vira um canal de vinhaça. Vinhaça é o resíduo da indústria da cana-de-açúcar, né? E andar quilômetros e quilômetros e só ver cana, um deserto verde. E é nesse contexto que eu estou. Eu dou aula lá num curso de agronomia, numa faculdade da região, e estou muito acostumada a ouvir esse discurso de não, mas não dá para alimentar o planeta com isso aí. Então, isso motivou a pauta dessa roda. Quando a gente veio esse ano, a ideia com pele do veneno, que veio aí forte, né?
falei, será que a população está sabendo, né, o quanto a população urbana, e mesmo não urbana, rural, que é pouquíssima, está sabendo da urgência e desse projeto de lei do veneno que está aí batendo a nossa porta e o pessoal está falando aqui, né, e a Fernanda deve falar mais também um pouco. Então, foi um mote para a gente trazer esse papo aqui para esse espaço, né? Bom, então, por isso estamos aqui falando de como alimentar 8 bilhões no planeta e sair do discurso dessa turma que fala que não dá para alimentar 8 bilhões no planeta se não for pelo pacote agroquímico e de todo o agronegócio, tudo que eles enfiam goela abaixo, essas grandes corporações aí. Bom, eu esqueci de dizer uma coisa, que eu, desde domingo passado, eu fiquei muito feliz com essa coisa de, deixa eu ver que roupa eu vou, que brinco eu ponho e que livro eu levo. Adorei essa história de sair com livro. Então, eu trouxe aqui o Atlas do Agronegócio, que foi lançado esse ano, circulou em muitas redes aí, eu imprimi, porque achei com dados bárbaros e gráficos muito interessantes, que falam do agronegócio brasileiro, recomendo, né? E trouxe a inspiração da Vandana Shiva aqui, nesse livro que fala quem realmente alimenta o mundo. E eu acho que está na pegada aqui da nossa discussão, quem realmente alimenta o mundo, né? E aí eu acho que ela traz uma coisa muito legal que, bom, que alimento você está falando e que mundo você está falando, qual é a sua lente, qual é o seu paradigma, qual é a sua concepção de alimento. A commodity, uma chips, o que você está considerando alimento, né? Ou é algo que vai nutrir suas células, que veio de um agricultor, de um solo vivo e que realmente alimenta o seu corpo na saúde, né? E aí traz todo o papo que a gente estava aqui antes. E que mundo você está falando? É o mundo do capital? É o mercado? Você olhar as pessoas como consumidoras? Ou são pessoas, né? Culturas, agricultores, né? Que mundo a gente está falando? Então, alimentar o mundo já vem essa, né? Qual é o alimento, qual é o mundo que a gente está falando? Tem dados aí, interessante que tem dados brasileiros e dados mundiais, aqui pela Vandana, que falam que 80% da alimentação, 75%, 80% da alimentação dos brasileiros, e eu vi que é no mundo, vem da agricultura familiar. Ou seja, quem alimenta o mundo não é o agronegócio de jeito nenhum, né? Então, já desconstrói o discurso deles, então temos que apoiar e apostar e ter política e ter tudo para a agricultura familiar. O que eu sinto é que, assim, hoje, nesse cenário político que a gente está, não dá mais para a gente se apoiar nas políticas. Quer dizer, a gente tem que pressionar até o fim, né? Mas a política acaba, né? Então, PAA, um PNAE, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Esses programas que a gente viu aí, algum governo atrás, se desmantelarem, e desmantelaram muitos agricultores familiares. Super complicado. Então, o chamamento aqui é que, se a gente está nesse horror que a gente está, vamos construir a nossa política. É um pacto aqui, gente, que a gente só vai comprar de agricultor familiar. É um pacto que a gente tem que... A roda é a gente que faz girar. Então, eu vou comprar do Carrefour, eu vou comprar do Zé Ferreira, do seu Zé, do seu Silva. Vou comprar do seu Silva, é essa roda que eu quero ver girar. Não vou alimentar aquilo lá. Então, é realmente uma postura nossa de dia a dia, né? E é algo muito importante da gente estar introjetado dia a dia, diariamente, né? Poxa, e aí quem planta? Cara, você planta um pé de cenoura. Aliás, eu tenho que comprar aquela cenoura lá, porque eu tenho dificuldade de plantar cenoura, minha terra é muito argilosa. Cara, cenoura demora 4 meses para produzir. Aí você vai lá, vende a R$3, o povo acha caro, sabe assim? Então, vamos valorizar o agricultor, gente, porque não é uma coisa de mercado, sabe, de carimba e vem, não é industrial, né? E tem todo o solo que ele construiu, o saber dele, está tudo embutido ali, toda uma cultura, né, naquele produto. Bom, vou pegar minha colinha aqui. Então, assim, a gente lá, eu trabalho com educação ambiental, a gente faz uma dinâmica, que a gente faz uma luneta para ver que paisagem que eu quero construir, né? E lá na minha região a gente só vê cana, né? E não vê ninguém, né? Então, nossa, que paisagem que é desoladora, no deserto mesmo, sem gente, sem vida, sem biodiversidade, né? E então é isso, a gente constrói a paisagem que a gente quer. Se eu quero só gado, né? Só pasto, então eu como carne todo dia.
como churrasco à vontade, né? Se eu quero floresta, eu vou começar a me alimentar mais de abacate, jaca, pupunha, produtos florestais, certo? Então, também, eu acho que vem daí, né, o nosso estômago também tem que moldar um pouco a paisagem que a gente quer lá fora, né? A produção da carne, a gente vê que é um terror em termos ambientais, assim. Então, também a gente faz a nossa parte de, carne só domingo, né? E olha lá. Enfim. Então, assim, na lógica aí do como alimentar o mundo, eu vejo algumas coisas. Uma, a sustentabilidade mesmo, né, da agroecologia que traz a sustentabilidade. A gente vê como o agronegócio é insustentável, né? Uma indústria de alimento, um sistema alimentar que destrói a natureza, não pode ser a condição para alimentar 8 bilhões, não pode. A base ecológica da produção de alimento tem que estar garantida, né, para produzir alimento. Então, inclusive, essa agricultura que é alimentada pela guerra, ela nasceu na Revolução Verde, já do pós-guerra, então ela gera violência. Você come produto da agricultura industrial aí, acho que você fica até violento, sei lá, né? É uma coisa assim, então, vamos também pensar nisso. Então, o primeiro passo é essa questão da sustentabilidade, o quanto a agroecologia traz a base da sustentabilidade, que é o quê? Alimentar o solo, um solo vivo. Quem alimenta o mundo? O solo vivo. Quem alimenta o mundo? Os agricultores, a cultura da agricultura, né? Quem alimenta o mundo? A biodiversidade, as sementes, a diversidade genética, né? Quem alimenta o mundo? As mulheres que produzem, que estão diretamente ligadas à função da agricultura em muitos povos, em muitas culturas, né? Então, a gente pensar nisso. O acesso à terra é fundamental. Então, eu pergunto aqui se quem aqui já foi num assentamento de reforma agrária? Tá. Vale muito a pena, é muito emocionante a gente chegar numa área que era de um produtor, que raramente morava na terra, mora longe, sem conexão com a terra, de repente você vê 300 famílias vivendo, se alimentando, produzindo. Para mim, eu trabalho em assentamento, mas cada vez que eu entro lá, eu fico muito emocionada, e é muita resistência. Então, para mim, a reforma agrária é muito importante nesse debate, o acesso à terra é fundamental. O acesso ao alimento, que é toda a condição de justiça social, né, de equilíbrio, das pessoas conseguirem acessar o alimento, né, como a gente estava falando aqui na outra roda, que não pode ser só para a elite, todo mundo, a soberania alimentar é todo mundo ter condição de se alimentar bem, assim como o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o alimento tem que ser disponível e garantido para todo mundo, né? Já deu meu tempo, é isso mesmo? Inacreditável, mas tudo bem. Bom, queria, então, meio finalizar, assim, eu trabalho com agrofloresta, nem falei sobre isso aqui, mas, enfim, isso fica para outro momento. Quem sabe, quem conhece um pouco, essa lógica da gente absolutamente reciclar, né, e devolver, então, a cultura do retorno, né, de você poda e, puxa, colher uma banana, ai, muito obrigada, bananeira, deixa eu te alimentar e dar de volta. Então, toda a reciclagem, muito importante. E ter árvores, né? Árvores, a gente é de um país tropical, super importante plantar árvore pela chuva, pela água, pela diversidade, pelos pássaros, por todos. Então, finalizando essa coisa daqui, da nossa turma, até muito interessante estarmos num centro cultural, resgatando a cultura da agricultura, não é isso? O agronegócio perdeu a cultura da agricultura. O que é a cultura da agricultura? Né? Então, a gente está num espaço cultural resgatando essa cultura, para mim é muito emblemático, né? Que bom que a Fundição abraçou essa causa e está sendo um ponto de referência aqui no Rio. E maravilhoso. Então, tinha mais coisa para falar, mas vai ficar para o próximo ano. Mas eu queria finalizar, eu vou chamar meu amigo cantor, Marcelo Mota, cantor, geógrafo. Vou pedir para o meu amigo aqui do Data Show colocar para mim uma música para a gente cantar junto. Rapidinho. É o Diogo que está aí no Data Show? Boa tarde a todos. Eu não sei o que é para fazer. Para cantar, peraí. Sei nem qual é a música. Mas, bom, acho super importante, parabéns, Gisele, Denise, pela fala, uma grande falácia que a agricultura industrial alimenta alguém. Né? O que a gente vai fazer? Vai vir aqui comigo e vai cantar essa música. Ó, não sei quem conhece essa música, quem conhecer, por favor, canta junto. Eu não sou cantora,
mas eu estou tendo a ousadia aqui de terminar com arte a minha fala, querer puxar para todo mundo esse que, para mim, é um hino de todos os dias, um mantra que a gente deveria cantar quando acorda e quando dorme, do grande Milton Nascimento. Como não? Não, eu conheço, mas tá, eu não então sei a vamos lá. melodia. Tá. Então, bom, quem conhece, ajuda, por favor. Você segura o microfone que eu vou Vamos bater palma juntos. também. Vai bater palma. Vai. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a Liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada. Os meninos e o povo no poder, eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, é o que vai ser real. Vou sonhar coisas boas que homem faz e a esperar pelos frutos no quintal. Sem a polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente aqui sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. Obrigado. Obrigada, minha coragem. Obrigada, Denise. Refletindo aqui um pouquinho sobre o que a Gisele falou e depois o que a Denise falou, me veio uma coisa na cabeça. Comer não é só um ato político, mas é um ato cultural também, né? Porque são hábitos que são aprendidos e transmitidos. E aí uma coisa que a Gisele mostrou ali, né, que eles plantam milho, mas eles guardam o milho, ou eles vendem o milho para comprar molho de tomate, para comprar. Então, é uma invasão cultural através da alimentação também, né? Uma coisa para a gente refletir um pouquinho. Então, quando você está com fome, você faz o quê? Você come molho de tomate ou você se alimenta do milho que você plantou? Uma reflexão aqui para o próximo. Eu vou chamar, então, agora a Mônica, né? A Mônica não, é a Fernanda. Fernanda, você se apresenta para a gente? Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Fernanda, sou do Instituto Nacional do Câncer, lá do Rio de Janeiro. É um prazer enorme estar aqui na Fundição Progresso, nesse evento Plante Rio, que é de grande relevância para a gente estar debatendo esse tema hoje. E eu vou trazer um pouco para vocês, eu preparei uma apresentação, eu vou me mudar para lá, tá bom? Porque aí eu não fico de costas para quem está aqui e eu prefiro ficar em pé também. Não, eu posso... Acho que eu vou ficar aqui embaixo. Pode ser? Posso ficar aqui embaixo? Que eu acho que... Para frente, para trás. Tá bom. E aí, então, um pouquinho da minha experiência no INCA, né? Eu trabalho no INCA desde 2011, né? Tem 7 anos. Eu comecei a trabalhar na divisão do controle do tabagismo, no Programa Nacional de Tabagismo. Fiquei 4 anos lá e depois eu passei para um outro setor, que é a área técnica de ambiente, trabalho e câncer. E lá a gente desenvolve algumas atividades voltadas para fatores de risco para o câncer relacionado ao trabalho e ao ambiente, dentre eles o agrotóxico é um tema, é um agente que a gente considera um agente cancerígeno que é estudado lá na nossa unidade. Bom, então eu vou falar um pouco da exposição ao agrotóxico, quais são os efeitos na saúde humana, um pouco na saúde ambiental, e depois eu vou trazer números que são muito alarmantes e preocupantes para a gente refletir o que está acontecendo no Brasil. Tá? E aí, a pergunta também é essa: é possível alimentar 8 bilhões de pessoas no planeta com esse modelo industrial químico independente? Será que é esse que a gente quer?
Bom, então eu começo com uma pergunta, né? O uso de agrotóxicos no Brasil é um problema de saúde pública? Então a gente vê aqui diferentes técnicas de aplicação de agrotóxicos, né? Aqui em grandes lavouras a gente vê uma aplicação por tratores, aplicação terrestre, pulverizações aéreas, que já foram banidas em países da União Europeia desde 2009, que no Brasil a gente continua utilizando, e é uma questão que a gente tem que ficar muito atento, porque tem uma série de complicações para o meio ambiente e para a saúde humana. E as pulverizações pelos próprios aplicadores ou agricultores, né, com pulverizadores intercostais. E aí, o que são, de fato, agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, na verdade, são produtos químicos sintéticos fabricados pelas indústrias agroquímicas e que são biocidas, né? Eles eliminam qualquer tipo de ser vivo que é reconhecido pela indústria agroquímica como sendo um agente nocivo para o meio ambiente e para a produtividade agrícola. Então, né, nesse sentido, eles são classificados de acordo com a sua finalidade de uso, né? Inseticidas, fungicidas, herbicidas e rodenticidas, porém são altamente perigosos para a saúde humana e saúde ambiental. Eles têm um alto poder de se acumular ao longo da cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos e, dessa forma, afetar também não só o meio ambiente, mas também todos nós. Dependendo, né, do grupamento químico desse agrotóxico, eles têm o poder de se acumular no meio ambiente por até 30 anos, como é o caso dos organoclorados, por exemplo, que já foram banidos no Brasil, mas que, se provavelmente a gente fizer uma análise de resíduo desse tipo de agrotóxicos nos alimentos, a gente pode ainda encontrar resíduos desses agrotóxicos no alimento. Então, aqui uma figura que mostra todo esse processo de bioacumulação de agrotóxicos, né? Tanto no meio ambiente, na cadeia alimentar, atingindo os ecossistemas aquáticos, atingindo os animais, atingindo nós, os seres humanos. Eu não vou ler porque falta, né, acho que o tempo está um pouco limitado. E aqui, como que a gente consegue se expor ao agrotóxico? Então, depende da via de penetração, né? Então, a gente pode se expor pela água, através da água de alimentos contaminados, pela inalação, processo de respiração, através de ar contaminados, principalmente pulverizações aéreas, que dispersam quilômetros e quilômetros de distância de partículas de agrotóxicos. Então, inclusive, em 2008, teve um acidente muito grave, não sei se vocês, se alguém já ouviu falar sobre isso, que foi em Lucas de Rio Verde, no município de Goiás, que grandes monoculturas foram pulverizadas aéreamente, uma grande monocultura de milho, e, naquele momento da pulverização, ocorreu alterações climáticas, uma ventania muito forte, que dispersou várias partículas de agrotóxicos para os centros urbanos e intoxicaram várias crianças, né? Naquele momento, o avião sobrevoava também as escolas, aí várias crianças foram intoxicadas, foram para o serviço de saúde, né? Então passaram mal, com vários sintomas, enfim. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento. Pela pele, também através da absorção dérmica, né? E também mulheres gestantes que estão lidando ou manuseando esse tipo de produto químico, ou até mesmo que moram próximas a grandes lavouras, elas também podem estar contaminadas e aí passar para o leite materno e para o feto através da placenta. Então, isso tudo gera um adoecimento, um sofrimento humano, mortes e, inclusive, suicídios. Então, aqui a gente tem os tipos de intoxicação por agrotóxico, as intoxicações agudas, que são mais facilmente diagnosticadas, são aquelas em que aqueles indivíduos geralmente se expõem a uma dose muito alta num período muito curto. Então, geralmente, eles começam a apresentar os principais sintomas de envenenamento de 24 horas a 48 horas após esse contato. E aí são náuseas, vômitos, irritação, contração muscular, dificuldade de respiração, falta de ar, convulsões, inclusive morte. E as intoxicações crônicas, né? Essas intoxicações crônicas, elas são decorrentes da exposição por um período muito prolongado em baixíssimas doses. E aí, quais são os principais agravos, né? Alterações neurológicas, comprometimento imunológico, câncer, doenças e transtornos mentais, alterações do sistema reprodutivo com infertilidade, alterações também sobre a fertilidade e esterilidade, enfim. Então, tem uma série de agravos crônicos
e que são muito difíceis de serem detectados, porque o indivíduo se expôs há muito tempo atrás, em baixíssimas doses, e quando começa o aparecimento dessas manifestações, 20 anos, 10 anos depois, o próprio câncer, é difícil de fazer essa relação de causalidade. Por isso que muitas dessas intoxicações, elas não aparecem no nosso sistema de informação, não são notificadas como sendo relacionadas ao uso de agrotóxico. Então, acaba ficando uma subnotificação desses agravos, o que é um outro problema também, que acaba ocultando esses problemas relacionados ao uso de agrotóxicos. Então, essa figura aqui mostra só a ponta do iceberg, que é a intoxicação aguda, mas para dentro a gente tem um problema muito grave. E como é que está o Brasil, né, em relação ao uso de agrotóxicos? Então, desde 2008, o Brasil é o maior mercado consumidor de uso de agrotóxicos no mundo. Isso equivale a 19% do mercado global. Em 10 anos, esse consumo de agrotóxicos cresceu em torno de 190%, de 2002 a 2012. 72% dos agrotóxicos comercializados no país são voltados para a produção de soja, de milho e cana-de-açúcar, que são as principais commodities brasileiras. O glifosato, que é o principal herbicida que é utilizado no Brasil, corresponde a mais de 45% dos agrotóxicos consumidos. E é importante fazer um alerta que o glifosato, em 2016, ele foi reconhecido pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer como um provável cancerígeno para seres humanos. Já tem evidência científica de que ele causa câncer em animais, mas muito provavelmente ele também causa câncer em seres humanos. Então, é um outro problema que a gente precisa estar atento. E na França, em 2022, ele será banido. E a gente continua utilizando e nem sequer ele é detectado nos programas de monitoramento de análise de resíduos de agrotóxicos dos alimentos pela Anvisa. Se a gente fizer uma comparação entre o Brasil e países da União Europeia, o Brasil consome, em média, 8,33 quilos de agrotóxicos por hectare. Essa média corresponde a 2 a 4 vezes mais do que é consumido em países da União Europeia. Geralmente, a média de consumo, né, desses países da Europa são em torno de 0 a 2 quilos por hectare, com exceção da Bélgica, que ultrapassa um pouco. Então, assim, a gente está consumindo muito agrotóxico, muito agrotóxico. Essa referência está na internet, tá? Da Larissa Lombardi, né? Uma referência bem atual, foi tese de doutorado do trabalho dela, e ela faz um excelente trabalho que ela compara o tipo de agrotóxico que é utilizado aqui no Brasil, a quantidade, como que a gente utiliza e o que a gente está utilizando. Então, esse gráfico também é extraído do trabalho dela, e aí, quando a gente observa as macro-regiões do país, a gente consegue identificar que aqui na região centro-oeste, né, a média de agrotóxico nessa região ultrapassa a média nacional, é o dobro da média nacional, fica em torno de 16 quilos por agrotóxico por hectare, o que é muito grave, em função das grandes monoculturas, principalmente a soja. E aí, a gente tem um comparativo, né, do aumento do consumo de agrotóxicos ao longo dos anos, com o aumento também da taxa de incidência de intoxicação por agrotóxico em seres humanos. Ou seja, o que é a taxa de incidência? Aumento do número de casos novos ao longo dos anos. Então, a gente observa que ela sobe, que a curva também é ascendente, ela acompanha esse crescimento de consumo, tá? E ela praticamente ela dobra, né? Passando de 2,7 em 2007 para 6,26, ou seja, a cada 100 mil habitantes eu tenho 6 casos novos de intoxicação. Isso eu estou falando só de intoxicação aguda. Lembrando que a gente tem também um problema de subnotificação. Então, provavelmente, essa taxa ela ainda é maior. E aí, essa exposição ela vai acometer todas as faixas etárias, desde criança, idosos, adolescentes, idosos, e aí eu destaquei aqui as principais faixas etárias acometidas, e eu queria chamar a atenção para as crianças menores de 1 a 4 anos de idade, que têm
em torno de 10% do total de casos acumulados de 2007 até 2015, 10%. Né? Então, provavelmente, isso pode ser também uma ingestão acidental. Aqui é mais evidência científica, é um trabalho que foi desenvolvido pela minha unidade, que identificou no sul do país, no município de Dom Feliciano, que é um município onde tem uma monocultura de fumo. E lá a gente identificou que 72% daquelas pessoas que moravam nesse município estavam expostas a agrotóxicos, 33% tiveram contato inicial com menos de 15 anos de idade, 21% referiram o diagnóstico de depressão, e a exposição a agrotóxicos aumentava a chance 2 vezes mais para a depressão quando comparava aqueles que não estavam expostos. Eu acho que aqui são mais evidências científicas e vou passar por conta do tempo, tá? De agrotóxicos e câncer. Que a gente tem dados internacionais e nacionais, então, assim, há muita evidência científica já, né? E a gente precisa utilizar a ciência a nosso favor nos nossos argumentos contra esse modelo. Então, aqui são alguns dados do PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, que é desenvolvido pela Anvisa desde 2003. Esse monitoramento ali é contínuo, é a cada 2 anos. E o PARA identificou que 17% das culturas analisadas, das amostras de alimentos analisados, utilizavam agrotóxico não autorizado para as culturas. E desses 17%, em torno de 3% apresentavam limite máximo de resíduo acima do permitido. E aqui a gente também observa que, nesse mesmo programa de monitoramento, existem alimentos que têm mais de um tipo de agrotóxico, que é o efeito da multiexposição, e que a gente não sabe qual é esse efeito. A gente não sabe o que acontece com o organismo humano se a gente se expõe a 3, 4 tipos de agrotóxicos. Será que é um efeito sinérgico? Será que um potencializa o efeito do outro? Qual é o risco desse efeito combinado? A gente ainda não sabe. Outros dados comparativos entre o Brasil e a União Europeia. Quero chamar a atenção para o consumo de glifosato na soja, para o limite máximo de resíduo permitido. Essa aqui é a legislação da União Europeia. A gente permite lá, né, eles permitem em torno de 0,05 miligramas por quilo de peso, e no Brasil 10 miligramas por quilo. Ou seja, a gente tem uma permissividade 200 vezes maior. Queria só pegar os números mais gritantes. Limite máximo de resíduo para água potável para o glifosato. No Brasil, a gente permite 5.000 vezes mais limite de resíduo de agrotóxico na água do que a União Europeia. 5.000 vezes. Então, a gente tem no Brasil 616 ingredientes ativos. Muitos desses ingredientes ativos a gente não conhece ainda os efeitos prolongados da multiexposição, e a gente também não conhece a nocividade de todos eles. A gente também não identifica todos eles. Em torno desses 616 ingredientes ativos que a gente tem aqui, a gente geralmente faz análise em torno de 30% a 40%, então outros 60% não são analisados. Glifosato é um deles, então isso é muito preocupante. Tá? E aqui o posicionamento do INCA, já estou acabando. Em 2015, o INCA lançou um posicionamento acerca dos agrotóxicos, com o objetivo de alertar a sociedade brasileira sobre o risco do seu uso, posicionando-se contra o uso do agrotóxico no país. Não existe uso seguro de agrotóxicos, não existe nem para o agricultor, nem para nós que somos consumidores. Nem o agricultor consegue se proteger, mesmo utilizando o EPI, até porque a realidade do EPI para aqueles que fabricam, né, nas indústrias de agrotóxicos é completamente diferente daquele que está no campo, no meio rural, exposto ao sol, pegando enxada, é completamente diferente. Eles nem conseguem ficar durante muito tempo com o EPI. E ainda tem todo o problema de como escoar, como lavar o EPI, para onde que vai. Né? A indústria de agrotóxicos, você tem uma central de esterilização. No agricultor, você não tem isso. Né? Em 2018... o INCA também se posicionou contra o PL 6299, que é o pacote do veneno. A gente lançou uma nota
se manifestando contrária a esse pacote do veneno, né? Várias instituições parceiras também lançaram suas notas técnicas e se manifestaram contra. A votação acabou sendo adiada, mas ainda assim esse pacote do veneno foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? Então a gente precisa fazer muita pressão popular, muita mobilização para que isso não seja aprovado no Senado. E aí eu acho que eu vou deixar para o debate, talvez, quais são os principais aspectos e os pontos negativos do pacote do veneno. E aqui é só, né, respondendo, né, tentando responder a pergunta, né, como alimentar? Com certeza não é através desse modelo químico dependente que a gente tem, né? Esse modelo hegemônico é insustentável com a vida, é incompatível. A gente precisa, sim, apoiar a agroecologia e a produção orgânica de alimentos. Então, a gente teve uma primeira iniciativa do Instituto, que foi desenvolver uma exposição fotográfica, que foram os caminhos da agroecologia cultivando a vida. A gente percorreu 6 territórios do estado do Rio de Janeiro, e aí, para a gente fazer essa exposição, como a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida já é uma parceira do INCA há algum tempo, a gente acionou a campanha para a gente poder, então, tentar registrar essas experiências agroecológicas em cada território fluminense. Então, a gente tem aqui o Jaime e a Simone, que são de Casimiro de Abreu, o Centro TIE de Agroecologia participou, né, dessa exposição, foi um ótimo parceiro, um excelente parceiro nesse processo. O Fórum das Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba também participou. A Associação dos Geógrafos Brasileiros, que é a AGB, fez a mediação com o território de Guapiaçu e também com São João da Barra. A campanha permanente contra os agrotóxicos, o MST, fez a mediação com o campus dos Goitacazes. E a Associação Agroecológica de Teresópolis também fez a interlocução com o território de Teresópolis. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Gente, se o negócio fosse bom, eles não iam querer mudar o nome de agrotóxico para fitossanitário, né? Aí, mas não adianta nada, porque aí a gente não vai falar não aos agrotóxicos, a gente vai falar não aos fitossanitários. Não muda muito, né? Bom, Paulo, da Associação Nacional de Agroecologia, não é isso? Associação não. Articulação. Você se apresenta, Paulo? Eu sou Paulo Petersen, da ASPTA, Associação Brasileira de Agroecologia e Articulação Nacional de Agroecologia, ABA-IANA. O Brasil é um país, acho que é o único país no mundo que tem uma sociedade científica de agroecologia, que realiza, já vamos para o nosso 11º congresso. Cada congresso nosso junta aí 4, 5 mil pessoas, tem gente fazendo agroecologia em universidades, institutos federais, pelo Brasil afora. E temos também a Articulação Nacional de Agroecologia, que é uma articulação de movimentos sociais, de redes, de ONGs, e uma faz parte da outra. Então, como na agroecologia, vive de sinergia, né? O campo científico e o campo popular se articulando para construir conhecimento nos territórios e para fazer política também. E o Brasil é um dos primeiros países a ter uma política de agroecologia, que é reconhecido no mundo inteiro por essa política de agroecologia. Então, nós aqui no Brasil temos uma experiência muito grande e sempre nós, em todos os lugares onde nós vamos, em todos os debates onde nós vamos, essa pergunta está colocada. A agroecologia pode alimentar a população que em 2030 vai chegar a 10 bilhões de pessoas? Essa é uma pergunta que vem da década de 50. Uma pergunta que foi colocada na década de 50, logo depois da guerra, com um pressuposto, tem um pressuposto por trás dessa pergunta. O pressuposto é que a agricultura camponesa, a agricultura familiar, não tem condição de alimentar o mundo. E nós tínhamos acabado de sair da Revolução Chinesa, que era a chamada Revolução Vermelha. Então, para combater ideologicamente uma Revolução Vermelha, era necessária uma Revolução Verde. Mas essa Revolução Verde, ela procurava ocultar o seu caráter ideológico e se apresentava como uma revolução técnica. Então, o problema da fome do mundo é simplesmente um problema técnico, não tem absolutamente nada a ver com política, com relação de poder. E até hoje nós estamos presos nessa armadilha
de querer antepor um modelo técnico insustentável a um suposto modelo técnico que seja sustentável, que é a agroecologia. Só que a agroecologia é muito mais do que um modelo técnico. É outro tipo de organização social, outro tipo de organização econômica para produzir, beneficiar, distribuir e consumir alimentos. Então, essa questão, alimentar o mundo, não estava colocado até a Segunda Guerra Mundial. Ela passa a ser colocada no momento em que você tem um conflito entre o bloco comunista e o bloco capitalista e que precisa ter um projeto que é global para combater o comunismo. Então, e aí vem toda a onda que vai se desembocar depois no neoliberalismo, que os mercados globais dominam a alimentação, tanto de como se produz, como se processa e o que se consome. Hoje existe uma padronização da alimentação no mundo inteiro. Se padroniza como se produz, se padroniza quem processa, são grandes corporações, quem vende são grandes cadeias de supermercado, e todo mundo está comendo a mesma porcaria no mundo inteiro. Então, nós temos que tratar os sistemas agroalimentares como um sistema de poder, e entender que a agroecologia, ela vai além do debate tecnológico, ela muda as relações de poder nos sistemas agroalimentares, retomando o poder de quem produz e de quem consome sobre o que vai produzir e sobre o que vai consumir. Ou seja, tudo que foi dito aqui agora há pouco, cultura, território, especificidade local, são elementos que fazem parte dos sistemas agroalimentares na história da humanidade. Nós temos 10 mil anos de agricultura, esse modelo tem 50, 60 anos, e já mostrou que não é capaz de alimentar a população. Então, essa pergunta nós temos que devolver a eles. Nós temos que devolver uma pergunta que não só não é capaz de alimentar a população, mas está gerando mudança climática. Com mudança climática, nós não vamos alimentar a população. Está destruindo a biodiversidade. Consome petróleo. Em 2030, nós vamos ter uma agricultura com muito menos petróleo, porque o petróleo está acabando, com mudança climática, com menos água, e esse modelo é um modelo que só aprofunda o consumo de petróleo, água, e depende de clima estável. Nós não teremos clima estável. Já não temos. Nós precisamos de uma agricultura que se adapte às mudanças climáticas. Então, voltando à China, que eu falei da Revolução Vermelha, a China, hoje, ela tem mais ou menos 10% da área cultivada no mundo e produz 20% dos alimentos. E é uma agricultura basicamente camponesa. Não vou dizer que seja agroecológica, porque também os chineses cometeram e continuam cometendo um conjunto de bobagens, assim como os cubanos também. Então, não é só uma questão de ser de esquerda, ser de direita, ser vermelho ou ser verde. O debate é de outra natureza. Qual é a base social da agroecologia? Os chineses, com sua Revolução Vermelha, destruíram seu campesinato e coletivizaram as terras. A produtividade da agricultura chinesa desabou com o processo de coletivização. Só no final da década de 70, quando houve um brutal processo de recampesinização, que as famílias, que eu estou falando aqui é de agricultura familiar, passaram a ter uma relação com a natureza, com o que vai produzir, como vai comercializar e construir mercados locais. E hoje, quem alimenta 1,3 bilhões de pessoas na China é o campesinato chinês. Praticamente não importa. Importa uma barbaridade que importa a nossa soja, porque agora eles estão consumindo cada vez mais e mais e mais carne. Ou seja, os padrões alimentares ocidentais estão chegando na China, o que é um desastre. Não só para eles, mas para nós que estamos destruindo nossas florestas aqui para entregar a soja para eles, soja e milho. Então, mas eles têm um sistema que que é um conceito que é super importante no nosso debate, que é de soberania alimentar. Quer dizer, e soberania remete a um debate de natureza política. Nós temos o direito de definir como nós vamos produzir, distribuir e consumir nossos alimentos. E os chineses, eles asseguram a sua soberania, embora destrua dos outros, mas a deles eles asseguram.
Então, nós estamos exatamente nessa quadra da história. Hoje, a agroecologia ela é reconhecida internacionalmente, a FAO, a ONU, né, tem feito simpósios reconhecendo que, depois da crise de 2008, que foi uma crise brutal, é uma nova e profunda crise, que dificilmente nós vamos ter soluções como as crises passadas do capitalismo. É uma crise que ela tem um fundamento ecológico, porque fala-se muito da especulação, fala muito da crise dos mercados, mas o que está acontecendo mesmo é que o planeta já não aguenta mais. Não tem mais petróleo. O petróleo está flutuando o preço. Os recursos que são necessários para fazer os insumos agrícolas, fósforo, estão acabando. E nós não temos soluções tecnológicas para isso. Pelo contrário, nossas tecnologias elas estão sempre correndo contra a natureza. Os transgênicos chegaram e não disseram que vieram. Eles chegaram com a promessa de diminuir o uso de agrotóxicos, há 15 anos atrás. O que aconteceu no Brasil depois da promessa da liberação dos transgênicos? Uma explosão do consumo de agrotóxicos. Hoje, 45% dos agrotóxicos consumidos no Brasil são na cultura da soja, transgênica, onde nós deveríamos acabar com o consumo de agrotóxicos. Então, para fechar minha fala com sentido mais positivo, nós, aqui no Brasil, temos um imenso movimento emergente, que é muito pouco visível. O nosso movimento é um movimento muito pouco visível, exatamente porque ele é local, ele é pequeno, ele está ali na Praça da Lapa, quem passa por ali vê uma agrofloresta. Tem que dar o significado para aquela agrofloresta que está ali, e esse encontro que a gente está fazendo aqui. É pequeno, ela tem pouca repercussão política, é pequeno, mas assim como nós estamos aqui, tem centenas e centenas e milhares de grupos fazendo a mesma coisa pelo Brasil afora. E debatendo as nossas contradições. O nosso grande desafio é como vamos articulando esses grupos que não estão satisfeitos com a situação atual e estão buscando soluções, não na teoria, estão fazendo na prática. Estão construindo mercados locais. Né? Então, esse tipo de experiência, a partir da agroecologia dos sistemas agroalimentares, tem uma força política muito grande. Né? Uma força de enfrentamento, né, das grandes corporações. Possivelmente, nós vamos perder essa eleição. Não estou querendo ser pessimista, essa eleição, nessa votação no Congresso agora. E outras tantas. Porque agora a gente conseguiu a façanha de piorar o nosso Congresso. Parecia que nós estávamos já no fundo do poço, mas o poço é sempre mais profundo. Então, mas nós temos uma força política que a gente não pode absolutamente desprezar, que é exatamente essas forças que estão nas comunidades, no campo, mas também na cidade. A agroecologia não é assunto rural somente. Inclusive, eu vim de propósito com essa camiseta aqui, que é a camisa do nosso 4º Encontro Nacional de Agroecologia, que o lema foi Agroecologia, Democracia, Unindo Campo e Cidade. Porque a agroecologia é assunto não só de quem consome e está na cidade, mas também quem produz alimento e está na cidade e que é muito invisível. Então, eu acho que na base das redes e das teias, nós temos condição de nos manter, resistir e criar outros canais institucionais para enfrentar a rebordosa que vem pela frente. Obrigada, Paulo. Hoje aqui eu estava me lembrando de um documentário, não sei se vocês já assistiram, chama O Vale. É do João Moreira Salles e do Marcos Sá Correia. Assistam. Já assistiu? Ele conta a história, ele fez uma pesquisa e entrevistou vários filhos, herdeiros, filhos, netos, dos grandes fazendeiros de café na região do Vale do Paraíba. Gente, o filme é incrível, porque eram grandes produtores no século XIX, uma região riquíssima, né? E ele conta que é muito louco o filme, porque aparece o cara sentado com um guarda-chuva, assim, numa escada, e aí a câmera está focada nele, e aí ela vai afastando, e você vai vendo que ele está sentado numa escada de uma casa que era imensa, maravilhosa,
e era a casa dos avós dele. E aí hoje ele conta que a terra que os avós dele deixaram para ele não dá nem braquiária mais. E que ele vive de vender ovos de porta em porta. Então, esse foi o legado que os barões do café deixaram para os filhos e para os netos deles. Então, é muito legal o filme, assistam, chama O Vale, Marcos Sá Correia e João Moreira Salles. Bom, agora a Mônica vai falar um pouquinho para a gente, vai se apresentar, né, Mônica? Obrigada. Boa tarde a todos. É um enorme prazer poder estar aqui na Fundação Progresso. O Plante Rio, a primeira edição, aconteceu no lançamento do Comida da Manhã. Então, a gente é irmão de data, assim. E é um orgulho muito grande também e uma responsabilidade eu poder falar depois desses especialistas, desses templos da relação com a agroecologia. Eu quero, antes de mais, como eu me sinto sempre uma aprendiz nesse processo de cada vez entender mais sobre a terra, inclusive porque eu não sou nascida no Brasil, eu sempre falo que eu sou uma brasileira nascida em Portugal, porque eu cada vez menos me identifico com o lugar de onde eu venho e cada vez mais eu me identifico com o lugar onde eu estou, onde eu escolhi estar. E eu queria trazer para vocês um texto que eu acho que incorpora um pouco do que a gente está falando, que é o texto de abertura do livro O Solo, a Base da Vida no Nosso Globo, da Ana Primavesi, do ano 2000. Ana Primavesi, que para quem não conhece, não é uma entidade na agroecologia no Brasil, ela completou 98 anos há pouco tempo, e eu acho que não tem como a gente não falar sobre ela aqui. Ela fala assim, na verdade é uma citação de outro livro. Em seu livro The Dream of the Earth, Berry descreve a era industrial como um período de encanto, uma consciência alterada e uma fixação mental como a única explicação possível de chegarmos a arruinar o nosso ar, água e solo, causando danos muito graves a todo o nosso sistema básico de sustentação da vida. Durante esse período, a mente humana se localizou em limites cada vez mais estreitos e que jamais tenham sido experimentados desde que a consciência surgiu na era paleolítica. Mesmo as tribos mais primitivas tinham uma percepção mais ampla, mais holística do universo. Era uma visão que se estendeu dos espaços siderais até às profundidades do interior do ser humano, sendo muito superior aos parâmetros do nosso mundo tecnológico limitado. Devido à nossa percepção se tornar tão limitada, ficamos presos num isolamento de espécie que conduziu, por sua vez, a um assalto brutal da Terra, inconcebível em qualquer época anterior. E aí Ana Primavesi remata com a frase: a agroecologia não é alternativa excêntrica, mas a única possibilidade da gente sobreviver no planeta. E eu acho... Palmas a Ana. E eu acho que é exatamente por aí que eu vou tentar um pouco, né, trazer um pouco todas as reflexões que vieram aqui, para a gente tentar entender o que é que a gente, em que lugar a gente está de fato. E o grande desafio, a grande pergunta não é como alimentar 8 bilhões de pessoas, quando a gente sabe que se produz alimento para 10 bilhões nesse momento no planeta. E cerca de 40% a 50% é desperdiçado. E não é o desperdício da pessoa que está na periferia e que não comeu todo o seu prato de arroz e feijão. É um desperdício estratégico. Porque quando a gente tem comida como commodity, a oscilação do preço ela é controlada com o desperdício. Então, precisa jogar tomates fora para subir o preço do tomate. Então, a gente está falando de uma pseudo-problema que a indústria coloca, vamos reduzir o desperdício, mas a gente não está olhando para a essência de tudo que a Ana Primavesi nos pergunta. A gente tem que perguntar por que a gente chegou nesse lugar. Por que a gente está nesse momento, na situação em que a gente está, e está todo mundo numa suposta paranoia de como é que a gente vai alimentar o mundo, 8 bilhões de pessoas, quando a resposta tem mais de 5 mil anos. Quando a gente tinha, entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, o começo da agricultura, já se sabia como alimentar 8 bilhões de pessoas. As respostas estão na Índia, estão na África, estão no Brasil, estão no interior de São Paulo, as respostas estão no Encontro Nacional da Agroecologia, as respostas estão por todo lado. A questão não é mecânica, a questão é filosófica. A questão é um paradigma estratégico que está acontecendo de uma sociedade que se recusa a olhar para um problema real que está destruindo o planeta e ameaçando a humanidade.
Então, quando a gente começa a perguntar por quê e nos falam, mas como é que a gente vai alimentar todo mundo, não é? E aí nos propõem que a gente tenha 4 alimentos compondo 60% das nossas calorias, isso não faz sentido. O planeta tem 300 mil espécies comestíveis. O mundo inteiro consome 200, o que significa 0,06% da biodiversidade que existe no planeta. Ao mesmo tempo, todas as práticas tradicionais de plantio, principalmente até na China, elas sustentaram a vida no solo ao longo de mais de 5.000 anos. Nos últimos 15, a gente tem destruído com o sertão. Então, a gente conseguiu uma tecnologia tão avançada que conseguiu, em 15 anos, destruir o que existia com 5.000. E isso se considera progresso. E por que isso se considera progresso? A Indonésia, até 1960, a suposta Revolução Verde, tinha 7.000 espécies de arroz. 7.000 espécies de arroz. Tem, hoje em dia, uma preservação, conseguiram preservar mais ou menos 300 espécies e comercializar 30. Quem preservou essas 300 espécies foram pequenos produtores e pessoas físicas que começaram a plantar nos vasos de casa, porque elas eram perseguidas e ameaçadas de prisão, porque elas não estavam com o arroz homologado, porque isso não condizia com todas as estratégias econômicas globais. Então, quando a gente tem de olhar, não é o arroz que está faltando. Quando uma grande companhia tenta patentear o basmati, que é uma das grandes principais lutas da Vandana Shiva, ela fala, como é que você vai dizer que o basmati é teu? O basmati é do povo indiano. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente tem que entender que a questão é filosófica. E é uma questão filosófica que, na minha história curta, pessoal, de vida da minha origem, é muito pesada. Eu decidi trabalhar com a conscientização e com a relação com a comida porque eu sei que a relação com a alimentação, como ela existe no Brasil, o sistema produtivo que existe no Brasil, é um sistema colonizado. Enquanto a gente não descolonizar a forma como a gente se alimenta nesse país, que é de um clima tropical, de uma biodiversidade inacreditável, e continua a usar um paradigma de alimentação e uma gama de alimentos que vem de um clima temperado do norte, então a gente come o brócolis, a pera portuguesa, a maçã, mas cadê o cambuci? Cadê a pitanga no meu supermercado? Cadê as frutas da Mata Atlântica? Cadê as plantas alimentícias não convencionais? O que é convencional? Elas são plantas alimentícias tradicionais na gastronomia brasileira. Cadê o resgate desses alimentos? Então, quando a gente está falando de uma tentativa de produzir ao interesse dos climas temperados europeus, então a gente quer produzir o que os europeus têm, só que o solo não é temperado, é um solo tropical, com a compactação acaba, não consegue produzir. A Amazônia é das biodiversidades mais ricas e o solo não é um solo tão rico, porque é um clima tropical. É completamente diferente, toda a composição biológica é diferente. O solo tem 45 tipos de nutrientes e dentro da agricultura pseudo-convencional, até é difícil falar convencional, não é? É o único momento em que o convencional e o tradicional são totalmente opostos. Tem 3 produtos NPK, como se o solo fosse só NPK. Isso cria um conjunto de desequilíbrios. Então, quando a gente começa a olhar que a gente tem um sistema que tenta responder a um clima temperado, que não é daqui, com máquinas que são importadas dos Estados Unidos. Então, o que é que faz parte do Brasil? Que tecnologia existe testada, experimentada, inclusive valorizada, porque a gente, há pouco tempo, o Quilombo do Vale do Ribeira recebeu o prêmio da Unesco de Patrimônio Imaterial da Humanidade pelo sistema e tecnologia produtiva que desenvolve, há centenas de anos. Então, a gente tem umas tecnologias, a gente tem a capacidade, a gente tem a biodiversidade e continua a existir aquilo que era antes um colonialismo imposto, agora virou um colonialismo importado. A gente fica importando a dominação. Isso não faz o menor sentido quando a gente olha um governo que tem de representar os interesses da sua população, não pode representar os interesses das multicorporações internacionais, não pode representar o interesse do colonialismo, não pode representar o interesse de uma sociedade que é patriarcal e que não valoriza quem de facto tem toda a valorização e que de facto tem todo o conhecimento da terra. Porque é muito paralelo, né? Se a gente começar a pensar, o homem que diz que a terra é escassa, essa frase nos diz muito mais sobre a escassez do homem do que sobre a escassez da terra. Então, a gente tem uma questão muito profunda de entender também dentro da gente o que a gente está buscando. Que a gente já entendeu que a vida é cíclica, a gente já entendeu que homem e natureza não estão separados, que cultura e ciência não estão separadas,
que poesia e conhecimento acadêmico não podem estar separados, que é tudo parte da mesma coisa. A gente já entendeu que os 5 elementos que existem no planeta existem em 5 sentidos dentro do meu corpo, que eu só enxergo porque tem fogo, que eu só cheiro porque tem ar, que eu só sinto paladar porque tem água, que eu só mexo porque tem tato, eu só tenho terra, só a terra que relaciona com o tato. Então, se eu não conseguir entender que o meu corpo, que todos esses ciclos estão diretamente relacionados com o planeta, como é que eu vou poder salvar o planeta sem me salvar? Como é que a gente pode entender que nos últimos 15 anos temos uma padronização e uma homologação do alimento que se compara com uma padronização e uma homologação da vida? Que todo mundo quer ser igual. A taxa de aumento de câncer combina com a taxa de aumento da monocultura e combina com a taxa de aumento de anorexia nervosa nas mulheres. Então, a gente tem um conjunto de patologias sociais, filosóficas, que só podem ser resgatadas quando a gente começar a valorizar aqueles que estão valorizando e que são os especialistas do conhecimento da Terra. São as mulheres, são os povos tradicionais, são os povos africanos. Então, todos aqueles que estão tirando do caminho, inclusive tem uma petição, uma proposta de votação online, de opinião online do Senado correndo, que estão querendo criminalizar o MST e o MTST. Então, eu sugiro todo mundo dar uma olhada e assinar e tentar entender como é que a gente pode fazer nessa pequena escala. Eu sei que está terminando aqui o meu tempo, mas eu queria deixar só assim uma esperança, né, de como é que a gente pode transformar isso. O conhecimento está aí. A experiência está aí, tem 5.000 anos. A gente já sabe o que é que está matando e o que não está matando. A gente continua fazendo pesquisa para continuar a dizer a mesma coisa que a gente já sabe. Todo mundo sabe que a agrotóxico faz mal. Todo mundo sabe que a agroecologia é importante. Todo mundo sabe que todo mundo deve ter direito a comer, porque o direito à vida é um direito humano. A comida não pode ser obrigatoriamente comprada. Isso não faz sentido nenhum do ponto de vista humano. O direito à água, o direito à terra. Então, como é que a gente pode conseguir fazer essa transformação acontecer? E eu acredito que a gente tem que começar a mudar a narrativa. Sair do lado esquerdo do cérebro, da razão, começar a passar para o lado direito. Então, a gente tem que começar a mexer com o afeto. A gente tem que começar a mexer com as emoções. A gente tem que tornar soberania alimentar, deixar de ser um tema esdrúxulo e entrar como pauta pedagógica. Criança tem de poder falar com propriedade do que é soberania alimentar. E não sabe, nós não sabemos. Então, a nossa sociedade, ela sabe falar sobre sabe dominar o YouTube e não sabe o que é soberania alimentar, não sabe o que é garantia ter comida no prato, não sabe que ela tem comida, mas alguém não tem. Então, quando a gente pode olhar para isso, entender como é que a gente faz a valorização de quem cuida da vida, como é que a gente fala de povos indígenas nas escolas, porque essa geração a gente já vai conseguir resolver muito pouco. Eu digo que, metaforicamente, a gente está vivendo um inverno. E no tempo da Terra, o inverno é o momento de apostar nas raízes. Tudo que está cá fora não está bem. Então, vamos apostar na raiz, vamos apostar naquilo que vai brotar quando a primavera voltar. Porque se a gente fica querendo embelezar os frutos de quem está lá em cima, a gente não vai conseguir transformar quando o tempo mudar, porque eu acredito que essa onda vai mudar. Ao mesmo tempo, como é que a gente consegue questionar tudo, né? E a questão do porquê. O porquê é essencial. Me convidaram para ir num jantar com umas amigas para celebrar a Noite das Bruxas e do Halloween. E eu perguntei, mas por quê? Vocês sabem por que que o Halloween é festejado? A gente sabe por que que o Natal é festejado? A gente sabe por que que a primavera é festejada? A Páscoa é festejada. Todas essas festas, elas têm uma origem cristã e católica, mas elas têm uma origem pagã anterior. Então, quando a gente está falando da Noite dos Mortos, a gente está falando da última colheita, que acontece no outono antes do inverno chegar. E a última colheita está acontecendo no hemisfério norte. A gente aqui deveria estar perto da Páscoa, a gente está celebrando a fertilidade do verão. Então, o Halloween não faz o menor sentido no Brasil. E a gente consegue olhar para isso vendo a comida. O que é que a gente come no Halloween? Abóbora. Qual é o tempo da abóbora? Outono. Então, se a gente começar a olhar para os processos como eles existem, como é que a gente pode ensinar para as nossas crianças o tempo que existe no Brasil? Por que que o tempo é contado de acordo com o clima do norte? Como é que os índios contavam o tempo? Eles contam o tempo de acordo com os ciclos da Terra. Por que que nós somos cíclicos? Por que que a gente tem que colocar a folha de novo na árvore para conseguir que brote mais forte? Porque tudo é cíclico. E se a gente não trouxer isso para a nossa vida, para o dia a dia, como é que a gente vai conseguir trazer isso para a Terra no ponto de vista global? Então, são micro-revoluções. E só para concluir, eu fico muito preocupada
quando eu vejo em grandes instituições isso acontecendo, se defender que para alimentar 8 bilhões de pessoas precisamos de comer inseto, precisamos plantar no deserto. Isso tem cada vez sido mais falado, muito cuidado, porque respostas globais para problemas que são contextuais nunca vão ser solução. Não vamos buscar respostas colonizadoras para problemas que já foram vítimas da colonização. Então, vamos buscar respostas locais para a gente conseguir resolver isso e conseguir entender que só ao nível local, da microescala da casa, do eu, das minhas relações, do meu pequeno espaço, da minha horta na janela, eu vou conseguir fazer com que isso se transforme. E eu queria fechar com vocês, como eu falo que a poesia, eu acho que ela ajuda cada vez mais, e a arte, ela tem que estar a serviço das pessoas, uma vez que a gente tem tido dificuldade em ter governos a serviço das pessoas, a gente tem que recorrer à arte, porque ela ainda não está tão contaminada com essas demandas. Então, eu queria trazer para vocês uma música que tem ecoado para mim desde há uns dias atrás, no primeiro turno, que é a música do Caetano Veloso, né, musicada pelo Zé Miguel Wisnik, cantada pela Maria Bethânia, que chama Mortal Loucura. Eu não sei quem conhece essa música. E eu acho que eu queria só assim, um momento de todo mundo poder, nem que seja fechar o olho, eu normalmente me emociono com essa música, e a gente poder escutar o que essas palavras estão dizendo. Porque se a gente não vai pelo afeto, e se a gente não entende na nossa escala que 3 vezes por dia a gente pode mudar o mundo, a gente não vai conseguir avançar a partir daí. E ele fala assim, eu não vou cantar, às vezes eu canto, mas aqui eu fico com vergonha. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é um emprestado estado. Mistérios 1000 que dizem terra e enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra. Que o alto rei, por afamado, amado, é quem lhe assiste o desvelado lado, da morte ao ar, não desaferra a ferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada. Firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa, que dobrada brada, eu já sei que a flor da formosura usura, e será no fim dessa jornada nada. Então, respondendo ao texto inicial, né, da Ana Primavesi, que a gente possa curar essa mortal loucura que vem nos ameaçando desde sempre, e a gente entenda que a gente é soberania, quando a gente começar a valorizar a nossa raiz, a nossa ancestralidade, a gente vai passar por esse inverno desse jeito. Obrigada. Obrigada, Mônica. Então, a Mônica estava falando aqui, eu estava pensando... no Ministério, a gente tem algumas secretarias. Temos secretarias de biodiversidade, de clima e florestas. E por que a secretaria, a SAIC, né, que é de onde eu sou secretária, que é uma secretaria de articulação institucional e cidadania ambiental? Olha o nome. Por que essa secretaria... e é engraçado também, porque agora nessa briga, né, de ministério fica, ministério não fica, vai ser fundido, não vai ser, né? E aí fizeram diversos videozinhos e reportagens sobre a importância de todas as secretarias do Ministério e não falaram da SAIC, sabia? Estava pensando, viu, Renata? E é cidadania ambiental e articulação institucional. Dentro dessa secretaria, nós temos 3 diretorias. Uma diretoria, que a Renata é diretora, que é super importante, que é educação ambiental. Né? A outra secretaria, que é articulação institucional, e a outra que é o departamento diretoria, que é o departamento de produção e consumo sustentável, que é o que a gente está falando aqui, né, que é a consciência do consumidor, que você falou sobre o cuidar. Eu vou cuidar do planeta, mas e eu estou cuidando de mim? Então, o que a gente trabalha na nossa secretaria? A gente trabalha a educação ambiental, a gente trabalha a produção e consumo sustentável. Então, a gente trabalha informação ao consumidor. Então, talvez, faltou lá, quando a nossa amiga Gisele contou, né, que eles querem comer molho de tomate, seja lá o que for. Faltou aqui, quando as nossas crianças querem comer McDonald's. Então, falta uma educação para cuidar de si.
Falta uma educação que talvez se as nossas crianças tivessem educação de que eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu corpo, e meu corpo não precisa de McDonald's. O que o meu corpo precisa? Então, talvez essa pessoa que sabe que o corpo dela precisa, ela não vai comprar verduras e legumes no Pão de Açúcar. Ela vai comprar do seu Zé que produz ali perto. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, não adianta você falar, vamos comprar do seu Zé que produz ali perto, o que move? Porque ele está produzindo sem agrotóxico e o planeta precisa de tudo. Legal. Mas, se a pessoa sabe, o meu corpo precisa, porque a pessoa parte do indivíduo, sim, e depois ela vai para o coletivo. O meu corpo precisa de um alimento. Né? E a gente ensinar para as crianças que também o alimento é para alimentar o corpo dela, não é eu como. E hoje as pessoas elas estão comendo não para se alimentar, para suprir várias outras necessidades que, por último, é alimentar o corpo. É prazer, é milhões de coisas. E, por último, alimentar o corpo. E talvez, se o ser humano soubesse, se a gente ensinasse nas escolas, se a gente ensinasse para os filhos da gente o que é cuidar de si. Que eu sou aquilo que eu como, realmente. E aí, a gente vai partir, a gente vai conseguir chegar no que a gente quer chegar, que é a escolha por uma agricultura ecológica, mas a partir do indivíduo, do ser humano. Talvez... Eu estou refletindo, tá, gente? Eu não estou dando isso como uma verdade absoluta, não. Mas eu sou mãe também, eu sou mãe de 5. Então, assim, eu vi como são os hábitos alimentares dos meus filhos. Então, eu tenho a minha mais nova agora que resolveu ser vegana, por ela mesma, ninguém falou nada. Ela resolveu ser vegana e a ponto da gente sair para a rua e eu estar comendo ali. É claro que eu fui comer um poke, uma comida mais... Né, melhor do que um hambúrguer ou outra coisa, e eu ofereci, Yasmin, você quer comer? Ela falou assim, não, eu vou comer em casa, porque ela prepara a comida dela, e é uma vibe que ela entrou por ela mesma. Então, essa questão da escolha, né, mas de você dar informação para o consumidor, para ele poder escolher. E aí, talvez... a gente chega onde a gente quer chegar com a agroecologia, né? Por um outro lugar, por um outro lado, que é o lado da consciência de si mesmo. E, para fechar, eu queria contar que a gente está fazendo também, lá na SAIC, uma semana, começa segunda-feira agora, vocês vão ver no site do Ministério as notícias, a gente começa a primeira semana de combate a perdas e desperdício de alimentos. E aí a Mônica falou uma coisa que eu não sabia, que eu até me assustei aqui quando você falou, que é, por que o tomate é jogado fora, é guardado, sei lá, para uma outra safra? Então, é o que a gente chama da diferença de perda, que perda vem do processo lá até chegar no supermercado, dentro do supermercado ainda existe perda, e o desperdício é na casa do consumidor. Então, essa semana a gente está fazendo a primeira semana de combate a perdas e desperdício de alimentos. Então, a gente vai ter, na segunda-feira, um lançamento no Ministério, às 14h. Quarta-feira, a gente tem uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados, para a gente tocar no assunto de vários projetos de leis que estão ali tramitando sobre isso, e sexta-feira a gente vai ter um seminário para apresentar, a gente fez uma chamada pública, isso é bem interessante, talvez interesse a todos vocês, fizemos uma chamada pública e recebemos 40, 50 cases de sucesso de combate a perdas e desperdício de alimentos, e selecionamos 15 que vão ser apresentados lá, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente é também educação ambiental, é também informação ao consumidor, né? E por isso é essa secretaria que está aqui, parceira de vocês, né? E por último, lembrar para vocês que crises também são oportunidades, sempre. E a Renata disse que eu sou mais otimista que ela,
tá? Mas eu vejo essa crise que a gente está tendo agora. Vamos manter o Ministério do Meio Ambiente? Aí o mundo inteiro, vocês viram que saiu no jornal, nos jornais do mundo inteiro? Gente, que loucura! Como é que vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente? E quem é que vai salvar a gente? Somos nós, ambientalistas? Quem é que vai salvar o Ministério do Meio Ambiente agora da extinção ou não? Vocês já pararam para pensar? Somos nós, ambientalistas, que estamos gritando em vão, como a gente já gritou várias vezes? Não, gente. É o agronegócio. É surreal isso. Mas são eles. Quer dizer, é lógico, claro. Eu estou falando isso desde o começo lá. Gente, eles não vão deixar, o agronegócio não vai deixar, sabe por quê? Porque acabar com o Ministério do Meio Ambiente agora é dar um tiro no pé. É criar barreiras econômicas que vai ser ruim para eles. Então, olha como é que a gente está, né? Tudo misturado ali. Então, a gente está passando por uma crise que pode também, viu, Mônica, como você falou, ser uma grande oportunidade para a gente repensar várias coisas, e não só para a gente repensar, mas para o agronegócio também repensar. Talvez agora seja uma porta, tá vendo, que vocês gritaram pelo Ministério? Então, vamos sentar aqui, vamos conversar de novo algumas coisas. Então, é por aí. Vou abrir para perguntas e para colocações agora. Sim? Essa questão do Ministério do Meio Ambiente, né? Porque era previsto que isso fosse acontecer. Agora, eu acho que a grande questão é, de novo, foi o modelo colonizador que salvou o Ministério do Meio Ambiente, porque o agronegócio sabe que não pode vender para os países europeus se for carne com desmatamento. Então, tem de garantir que vai ter o escoamento do produto. Mas isso não vai impedir que aumente o agrotóxico, aumente a quantidade de transgênico que vai ter, isso não vai impedir de nada. Então, na verdade, a gente está, de novo, o foco é continuar exportando. O foco é produzir commodity e continuar exportando, porque senão vai ameaçar o negócio desses grandes latifundiários. Agora, o que a gente tem de garantir é como é que o ruralismo começa a ser travado com a reforma agrária, né? A gente tem de haver uma redistribuição de terra no Brasil. Então, ainda não dá para lutar a vitória. Claro que o Ministério do Meio Ambiente tem que estar lá, mas o Ministério do Meio Ambiente fica nesse processo muito paliativo de evitar e de controlar a expansão do agronegócio, mas não de fazer a transição agroecológica. Então, a gente tem que entender que esse é o passo na frente, né? Agora, é reforçar o Ministério do Meio Ambiente para poder promover uma transição agroecológica e não só ficar no paliativo de segurar a expansão do agronegócio, só como continuidade da reflexão. Não, claro. Exatamente isso, mas a gente tem que ver que essa crise mostrou para a gente, e mostrou principalmente para eles, que eles não podem se dissociar da questão ambiental. Esse foi o grande aprendizado agora, que eu acho que a gente já ganhou com isso. Tá? Bom, perguntas? Boa noite, meu nome é Gisele. Eu sou graduanda na Universidade Federal Fluminense e, assim, eu não sou da área da agricultura, mas eu sou da área da educação. E eu faço licenciatura em Química e um dos meus projetos que eu participei e, assim, que eu acolhi de braços abertos é que ensinar ciências a partir das perspectivas dos direitos humanos. Então, assim, conscientizar a criança, está dentro da escola, fazer com que ela perceba que ela está, está aqui presente e que a atitude que ela tem vai modificar totalmente o espaço onde ela vive. E, assim, é muito discutida a questão da interdisciplinaridade dentro da educação. E uma coisa que a Mônica estava falando é que você dá consciência para a parte emocional da coisa, faz com que o ser humano ele enxergue além e começa a ter essa mudança. Eu percebi muito isso em todas as atividades que eu participei, que eu pensei junto com o grupo, e isso é muito, assim, é muito certo. Só que a gente sofre, como eu esqueci seu nome, estava falando a questão da educação ambiental,
a gente é muito vetado dentro do espaço, espaço escolar para conseguir fazer com que essa cultura seja implantada. Então, assim, eu acho que é uma coisa que depende da grande população, mas tem uma parte que está muito centralizada, que são das pessoas que dão abertura para a gente, essas leis que estão aí da educação, mais outras, que permite, ou então que cria obstáculos para a gente conseguir implantar essa, que no caso, ao meu ver, é uma filosofia, uma filosofia de vida. Então, assim, é muito difícil e eu tenho ficado meio angustiada com essa crise, esse conflito todo de cultura que a gente está vivendo, tem me deixado muito aflita, porque as pessoas elas não estão enxergando e realmente assim elas estão deixando passar e não estão vendo as oportunidades. Que no caso assim eu vejo muitos professores que não se preocupam, ficam focados em uma coisa, como se fosse assim, tem uma parte grande, a macro, fica focada na macro e esquece da micro, que é o que está no lado a lado. Então, assim, projetos, palestras, eventos como esse, tanto em outras áreas também é muito importante, mas não está sendo muito valorizado. E eu fiquei muito feliz por ver a quantidade de pessoas aqui, porque onde eu moro, da onde eu vim, muita gente não se preocupa. E, assim, é uma comunidade do interior do Rio de Janeiro e lá tem um campo assim, maravilhoso, mas a Petrobras entrou e acabou com tudo, que é Itaboraí. E, assim, é muito preocupante e eu fico um pouco emocionada assim, de ver pessoas acreditando e dando a vida e fazendo com que as coisas fluam. É só isso. Pronto. Se inquietou e ficou emocionada. Agora o próximo passo é fazer alguma coisa. Eu não sei se é bem uma divergência ou se seria só um contraponto. Porque eu acho que a resistência tem que ser multiescalar. Se a gente ficar criando uma contradição de que a escala grande não é um espaço de luta e ficar só na escala territorial ou na escala do habitat-ação, a gente perde a escala. O desafio filosófico, epistemológico, intelectual, de energia emocional, é como é que a gente consegue se preparar para todas as escalas. Porque essa consciência muito individual, se ela não for coletiva, se ela não se coletivizar, ela se isola, que se transforma no ceticismo, no segundo passo. Podemos ter a melhor das intenções, ser os mais humanos possíveis, mas o ceticismo nos faz abandonar os processos. Eu digo isso é uma questão. Um outro contraponto é que os movimentos sociais já estão trabalhando com emoção desde a sua existência. Não estamos desconsiderando as narrativas necessárias. Quer ver um exemplo? A belíssima campanha... O agrotóxico, o avanço da monocultura, e aí eu estou falando monocultura, tanto física quanto a monocultura neoliberal. As duas monoculturas que se retroalimentam. Se tem um movimento lindíssimo no Cerrado, que eu vou ler aqui para não deixar dúvida, campanha Cerrado, berço das águas, sem Cerrado, sem água, sem vida. Vê a estética dessa campanha, os materiais que explicam o que é Cerrado
e a crise de destino que um bioma todo está acontecendo. Como é que eu não vou ver que ali tem acúmulo ecológico, emocional, de narrativa, de linguagem, só para a gente não... Eu fico com medo da discussão, precisamos de novos caminhos, precisamos reconhecer os caminhos que existem. Só que não estamos no Sudeste, o povo aqui é do Sudeste. O povo sabe o que acontece no Cerrado? Esse movimento Cerrado, só que tem uma coisa, a água do Sudeste é alimentada pela água do Cerrado também, que Guimarães Rosa já falava que era o reservatório do Brasil. É só ver onde é que está o Cerrado, que você vai ver a posição estratégica dela, enquanto geradora de água. Berço das águas. Berço das águas. Último exemplo, a convivência com o semiárido. É uma política construída por vários movimentos sociais. A Fiocruz vai lá aprender, não vai lá ensinar nada não. Como é que eles fazem o manejo das águas? Ah, mas no semiárido não tem água. Se não tivesse água, não tinha vida. As pessoas não compreendem como é que se dá os processos lá. Convivência com o semiárido é uma quebra de paradigma cultural fundamental. Quando a articulação do semiárido parou, falou assim, a nossa campanha não é mais 1 milhão de cisternas como a principal. Passou a ser qual? A Casa de Sementes. Eu tomei um susto, falei, veio, como é que os caras passaram a ter uma outra estratégia se a seca continua e tal? Mas é uma visão, é de uma capacidade de construto político que só coletivo faz. É porque eles estavam dizendo o seguinte, temos que avançar para as águas de produção, não é só água de consumo. E a Casa de Semente tem que avançar, não o banco de semente que os governos ofertam, que já vem com a transgenia, mas as casas de semente crioulas, porque isso gera renda, e isso vai ter uma água que vai gerar um mínimo de permanência de sobrevida, senão se morre de fome também, não só de sede. Agora, perceba a dificuldade de uma tomada de decisão. Gente, se isso não é técnico, se isso não é político, se isso não é emocional, isso não é um reconhecimento do território, isso é o quê? O que basta, o que é necessário, sim. É como nós conhecemos essas iniciativas de outros territórios. Por fim, até onde eu sei, a mudança do nome desse pele do veneno que está nos demandando o tempo todo, e eu sou obrigado a concordar, que perderemos, e aí não é ser otimista. Otimismo é na ação, não na análise. Otimismo na luta, mas na caracterização tem que ser realista. Nós vamos perder, porque todas as organizações, instituições públicas assinaram contra o PL do veneno. Foi Ministério do Meio Ambiente, foi Anvisa, foi Fiocruz, foi INCA. Pegou uma unidade que é muito difícil ter, só que o Congresso bypassa, não interessa. Aval científico, não tem mediação popular, não tem como, perderemos esse projeto de lei. Só que o projeto de lei falava em fitossanitário. Eles recuaram e voltaram ao pesticides, que era o primeiro termo que usavam dos pesticidas. Eu acho que vai voltar, vai piorar mais ainda. Em vez de ser fitossanitário, vai chamar defensivo agrícola, que era pior, ou vai chamar o que eles vendem no varejo, chamando de remédio, o que é uma afronta. De nossa parte, continuaremos a chamar de agrotóxico. Queria talvez colocar uma parte rápida nessa situação, porque de quem já investigou essa situação de agrotóxico, né? Ou seja, na Amazônia a gente tem um lugar que a gente chama de testemunha. Essa área testemunha a gente usa para atestar a comparação com outras áreas contaminadas. Só para ter um retrato pequeno dessa área, é uma área de 750 mil hectares, moram 52 famílias sobre essa área. Do lado sul é uma terra indígena, do lado norte é uma floresta nacional e do outro lado é outra terra indígena, né? Ou seja, é uma área que em nenhum lugar do mundo poderia chegar uma contaminação. E nós usamos essa área para uma área testemunha. Por exemplo, a gente faz teste de agrotóxicos na região da BR-163 ou no Mato Grosso e vai comparar com os índices de qualidade de água, da presença de agrotóxicos ou veneno naquela região. A mesma coisa para mercúrio, né?
Recentemente, o último tese de doutorado feita nessa área se identificou a presença de agrotóxicos em tartarugas, e tartarugas naquela região não migram. E aí fica a primeira preocupação, não é fazer terrorismo, não, é dizer que isso chega em qualquer lugar, né? A gente pode ter um outro dado sobre a persistência desses elementos na natureza. Durante 2014 e 2015, tanto na época de pouca chuva, de muita chuva e de estiagem na Amazônia, nós levantamos, junto com o Instituto Evandro Chagas, 19 pontos de coleta de solo, água e solo embaixo dos rios. Em todos eles nós encontramos presenças ainda do DDT. Lembra do DDT, lá da década de 70? Ainda persistente nessa região. Mas isso não é escandaloso, não, porque isso já, qualquer pesquisa que vai a fundo e que faça campo vai detectar presenças de veneno nessas áreas. O mais escandaloso é ver você ter autorização de uso de agrotóxicos para cultivos que não existem em determinado estado. Por exemplo, hoje no estado do Pará, se você quiser comprar agrotóxicos para maçã, você vai e compra porque está autorizado. Se você quiser comprar agrotóxico para pera, vai porque está autorizado. E nem pera e nem maçã naquele estado. A gente precisa ter uma estratégia também de rever todas essas autorizações que são dadas pelos sistemas estaduais, porque o que existe de agrotóxico para determinado tipo de espécie que não está presente naquele estado é escandaloso. E outra informação é quando tem esses agrotóxicos sobrevivem de liminares de juízes, que acho que isso é o mais grave que a gente tem hoje na Amazônia e no Brasil. Muito obrigado. Vou só tentar responder, que eu acho que, na verdade, as respostas dos dois vão se juntar. Eu acho que nem é contraponto nem desavença. Você exemplificou o que eu mais acredito. Então, na verdade, quando eu falo de trazer a arte, a poesia como ferramenta, e o lado emocional como ferramenta, o que eu estou dizendo metaforicamente é que as narrativas poéticas que existem, inclusive nos processos de produção artesanais, nos processos de produção tradicionais, eles têm de ser a forma de comunicar. Então, essas práticas, elas têm de ser o objetivo da comunicação de como é que são os processos. Então, essas poesias e essa emoção que existe, ela tem de chegar muito mais longe. A gente tem de apostar nisso. Porque isso é o que, de facto, está fazendo a transformação acontecer nessa microescala, que é uma escala que pode virar uma escala muito maior. Quando a gente olha na questão do Cerrado, isso pode ser replicado. Então, a gente está falando que os movimentos sociais, e eu tenho total confiança nisso e total certeza disso, são os movimentos sociais que estão trazendo novas narrativas de materialização e de poetização do que a gente está fazendo. Então, o meu contraponto é exatamente, vamos usar as poesias, inclusive as já existentes, e fazer essa valorização dessas raízes. Porque quando a gente fala de práticas tradicionais, a gente não está falando só da cultura do alimento, a gente está falando de toda a cultura. Então, para valorizar os povos tradicionais, a gente tem que valorizar as práticas poéticas desses povos tradicionais, as revoluções poéticas que já existem nessas práticas, que são representadas pelos movimentos sociais. Quando eu falo da escala do indivíduo, o tempo aqui não era extenso, mas o grande foco é exatamente o que a Ana Primavera fala repetidamente. A gente tem de deixar de olhar para a cadeia alimentar como cadeia, tem de olhar como uma teia alimentar. E é uma teia alimentar que não é horizontal, ela é totalmente multiescalar. Então, se a gente começa a olhar e entender que esses processos existem dentro do indivíduo, mas existem nas minhas relações, existem na minha relação com o planeta, na relação da sociedade com o outro, na relação diplomática entre países, na relação do mar com a terra, na relação do ar com o fogo. Se a gente começar a entender que tudo é relacionado, a gente começa a criar uma teia alimentar e uma teia que é multiescalar. E aí eu vou responder à questão da ONU, porque eu acho que a ONU traz exatamente essa questão da macroescala. Eu tive, sei lá, se é privilégio, se foi o desafio de ajudar a implementar os 17 ODS no Brasil. Eu era gerente de uma rede chamada Sustainable Development Solutions Network, SDSN, sediada dentro da Conservação Internacional, e eu toquei essa rede durante um ano, até eu decidir desistir, montar o Comida da Manhã, porque eu achei que eu teria mais impacto das 5 às 9, quando eu ia para casa, do que das 9 às 5, quando eu estava no escritório montando relatório para a ONU. Então, eu tomei essa decisão de entrar numa escala menor, porque eu senti que o meu impacto seria muito maior e muito mais potencializado. Agora, o que eu costumo... Eu falava muito isso para mim, quando eu dizia, mas, gente, o que adianta eu ir numa palestra falar do ODS 5, 7 ou 10? Não é isso que é a vida das pessoas. Não é isso que vai chegar na vida das pessoas. Aí eu cheguei numa conclusão que a gente precisa desse tipo de vocabulário para a gente poder fazer uso do desnecessário
para comprovar o óbvio a quem ignorou historicamente o que é fundamental. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando nesses vocabulários porque a gente ainda está fazendo um processo de transição. E a gente precisa dialogar com todas as escalas. E esses vocabulários, de repente, eu fui tentar entender, mas espera aí, que ODS que a comida impacta? Os 17. Então, eu não consigo escolher. Eu chego em qualquer lado, não, mas você está trabalhando para o impacto dos ODS todos. Todos. Abre qualquer um daí que eu consigo mostrar como é que a comida impacta na redução da pobreza, produção e consumo sustentável, cidades sustentáveis, parcerias, instituições. Qualquer um dos ODS a gente resolve com comida. Todos eles a gente resolve com o sistema alimentar. Então, o que eu diria é que a gente precisa de saber falar essa macroescala. A gente precisa de saber falar com bancada ruralista, a gente precisa de saber falar com ambientalista, a gente precisa começar a arrebentar as bolhas para conseguir fazer uma transformação que seja sistêmica, porque está tudo ligado. A ONU é feita de pessoas e o que nós estamos fazendo na microescala é feito de pessoas, e se a gente não começa a usar as narrativas uns dos outros, quem me dera que a ONU comece a usar as práticas poéticas do Cerrado para explicar os ODS. Então, se a gente começar a entender que todos podemos contribuir para que a agenda seja global e que seja local, porque aquilo que está ali são condições sine qua non. Os 17 ODS são dados apreendidos. A gente sabe que precisa reduzir a fome, a gente sabe que precisa combater a desigualdade, a gente sabe que precisa de combater a diferença e o desempoderamento de gênero. Isso são coisas que todo mundo sabe. Se a ONU fala que sim, que isso é super importante, eles estão nos dando ferramentas narrativas e de vocabulário para a gente poder usar um glossário que essa macroescala vai entender as micronecessidades. Então, o que eu diria, assim, é muito importante, porque eles nos permitem conversar com outras escalas. Não é resposta, vem de fora, mas fala de umas condições óbvias, internacionais, que a gente às vezes precisa de usar como narrativa para poder conseguir projeto, para poder conversar com o governo, para poder conversar com as grandes empresas. Se eu chego para falar com uma, sei lá, uma Ambev, uma Coca-Cola da vida, para falar sobre a necessidade da água, eu vou lá falar do ODS da água. Você viu? Você quer ajudar a complementar o ODS da água? Vamos falar o que a gente pode fazer com relação a isso? Vamos ver como é que você consegue diminuir a poluição nas cidades, considerando a emissão de gás metano também que tem na produção de gado. Então, a gente consegue usar esses ODS para chegar lá. Porque se a gente chega lá como movimento social, como microescala, a porta não se abre. Então, eu diria que a gente precisa de umas pautas internacionais e que bom que esses vocabulários existem, porque eles têm facilitado tanta chave para abrir tanta porta. Agora, o que eu falo, né, às vezes for preciso bater na porta do diabo para conseguir falar com ele que é preciso valorizar a agroecologia, eu vou lá bater na porta dele. Eu vou dar a cara e vou lá bater na porta dele. Porque a mudança que a gente quer é política, não é partidária, não é individual. A gente quer uma mudança que é uma mudança de política pública, geral, global. Então, a gente vai ter de bater com as chaves que nos derem, nas portas que forem necessárias, para que a gente consiga que tudo se transforme. Então, é isso que eu diria. E, sim, microescala com macroescala, o que está acontecendo em qualquer lugar no Cerrado, o que está acontecendo no Sudeste. Tem de chegar no Sudeste, que tem esse privilégio de poder ter os olhos do mundo olhando para aqui. A gente tem de falar do que está acontecendo no Cerrado, a gente tem de falar do que está acontecendo de boas práticas. Porque isso são boas práticas. E eu lembro que eu estava há pouco tempo num evento no Sebrae, só de exemplo, né, para fechar. E estavam apresentando umas tecnologias que vieram da Dinamarca, inclusive da universidade onde eu fiz meu mestrado, há 8 anos atrás, sobre tecnologias para trazer educação alimentar para as crianças comerem melhor. E eu lembro disto, era muito inacreditável. Eram óculos de realidade virtual, 3D, assim, que a criança punha, e ela conseguia ver uma feira. Aí ela identificava, nossa, um brócolis, nossa, um tomate, nossa, agora é uma couve. E eles levavam isso para a escola. Acabou a apresentação da Dinamarca e o resto dos meus colegas de painel diziam, ai, que incrível se essa tecnologia existisse no Brasil, a gente é tão atrasado na tecnologia, a gente não tem essa tecnologia. Acho que eu falei, gente, mas a gente tem a feira. Não precisa do óculos 3D. Pode ir lá. Por que não leva a escola lá? A gente não precisa de tecnologia avançada computadorizada se a gente tem práticas tradicionais quilombolas sendo valorizadas pela própria Unesco. Aí, de novo, a Unesco, ela vai salvar o mundo para a gente? Não. Mas ela vai dar um holofote e vai ser um selo que vai dizer, olha só, uma prática tradicional quilombola é considerada patrimônio da humanidade. Então, isso nos dá ferramenta para lutar. Então, a gente tem que entender como é que a gente pega
todos esses conhecimentos e todas essas chaves, para quando for o momento, e que o momento é diário, a gente poderia, com esse molde de chaves, não serviu essa, vou tentar outra. Não serviu essa, eu vou tentar outra, mas a gente vai conseguir abrir as portas e a gente não vai precisar de derrubá-las na violência. A gente vai ter as chaves certas para abrir e fazer a mudança acontecer. Legal. Eu fiz o mesmo exercício que a Mônica. Aqui no começo, né? Porque eu faço parte da Comissão Nacional dos ODS. Eu represento o Ministério dentro da comissão. E a Mônica falou algumas coisas que eu reflito igual. Primeiro, aqui no começo eu comecei a pensar, né? Qual é o ODS que se relaciona aqui? A princípio, 2. Mas depois eu falei, gente, mas são todos os ODS, eu não consigo excluir nenhum aqui também. Né? E o ODS, tem muita gente que fala, é balela. Eu tive agora em agosto, setembro, sei lá, no Fórum de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável em Nova York, que é onde todos os países apresentam, relatam, né, os avanços com os ODS. E o que eu vi? Eu vi que os países estão contando como é que eles estão avançando em direção àqueles ODS. Aí eu paro e falo assim, vem cá, mas se nós não fizermos aqui no Brasil, o que a gente vai relatar lá? O que são os ODS sem a gente fazer alguma coisa? Não são nada. Agora, que eles servem para abrir porta, para fazer link, para servir de parâmetro, como a Mônica falou, sim, servem. Eu também, quando recebo a nossa Secretaria de Articulação Institucional, então eu recebo prefeituras, deputados e empresas. Sou eu que recebo empresas. E quando eu preciso conversar com eles e mobilizá-los para alguma coisa que a gente quer, eu uso, sim, os ODS. Porque isso mobiliza e serve de parâmetro para eles. Então, é assim que funciona. Bom, gente, para encerrar, eu queria agradecer vocês, guerreiros, que continuaram aqui até o final com a gente, a vocês que se indignam com as coisas, porque a indignação faz a gente se movimentar, dar uma fricção, né? E a gente continuar lutando. E dizer que nós do Ministério vamos estar sempre parceiros, o 2º ano que a gente está aqui. E eu queria chamar aqui os 2 maiores guerreiros que fizeram isso acontecer aqui, né? A nossa Vanessa e o Perfeito Fortuna, que é o cara. Eu já era fã. E quando... Vem cá, gente, sobe aqui vocês dois. Sem vocês, imagina se a gente estava aqui. Porra! Então, esse aqui é o cara que eu quero abraçar, sobe aqui. Quando a Renata me falou, pô, a gente está fazendo lá o Plante Rio com o Perfeito Fortuna, eu falei, cara, eu vou conhecer o Perfeito Fortuna. Eu sou fã dele lá desde o Circo Voador. É o cara que defendeu e que foi precursor ali para defender a cultura e hoje está defendendo isso. Sempre na frente do tempo, sempre na frente de todo mundo. E esse é o cara, gente. Parabéns para ele aqui, porra. E a sua fiel escudeira, não é não, Perfeito? Que é a Vanessa, que está aqui fazendo as coisas acontecerem, gente. Gratidão a vocês e a todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Acho que a gente está encerrando o 3º Plante Rio. Essas palestras vão estar todas disponíveis no YouTube da Fundição Progresso. E voltem no ano que vem. Venham às terças-feiras comprar também na feira de orgânicos que a gente tem aqui. Leiam a cartilha. Frequentem o Canto das Flores, a Fundição. Obrigada, Denise, que essa é a nossa irmã aqui, que faz o Plante Rio com a gente todos os anos. E eu espero que a gente tenha mais força ainda cada ano que passa, não só por indignação, mas por amor também.